Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu convido a igreja para abrirem as suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos dar sequência a esta série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Filipenses. E agora à tarde nós vamos estar meditando sobre o capítulo 1, versículos 12 ao 26. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 12 ao 26. Nós vamos fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada. É a versão que eu estou utilizando nesta série. Uma revisão da ARA, da Almeida Revista e Atualizada. Então, nós estamos aqui usando a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Capítulo 1 de Filipenses, versos 12 ao 26. O tema da nossa mensagem será o progresso do Evangelho. E, com certeza, Deus estará falando ao nosso coração a partir da exposição da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 1, a partir do verso 12 até o verso 26. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas, que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Deste modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Curva a sua fronte, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos oriente a partir da sua palavra, que nós saiamos daqui nesta tarde realmente edificados, transformados pela palavra do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este privilégio que nós temos de, como igreja, como povo do Senhor, estarmos reunidos para te adorar, para louvar o teu nome, mas também para ouvir a tua voz a partir da exposição da tua palavra.
falar ao nosso coração, Senhor. Abre-nos a porta à palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que esta série de Filipenses esteja transformando a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que nós sejamos mais crentes à medida que estivermos estudando essa carta, aprendendo desta carta. Ser conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, o tema da nossa mensagem, baseada nesse texto, é o progresso do Evangelho. E é muito interessante que, nessa perícope aqui, o apóstolo Paulo, ele, de fato, está entrando no conteúdo da carta. Porque se você olhar os sermões anteriores, você vai ver que nós vimos o prefácio e a saudação, e nós vimos Paulo dando graças e orando pela igreja dos filipenses, pela igreja de Filipos. Porém, agora, de fato, nós temos o início, o conteúdo. Nós temos aqui Paulo trazendo informações e ministrando ao coração daqueles irmãos. Ele não só deu graças pela igreja, mas ele agora vai instruir aquela igreja de Filipos. E é muito interessante essa perícope que nós temos aqui, porque talvez ela tenha o texto mais conhecido da carta aos Filipenses. O versículo 21. Que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse versículo é bastante conhecido. Todo esse texto, do capítulo 1, do verso 12 ao 26, ele pode ser dividido em 3 partes para que a gente entenda melhor a passagem. A primeira parte vai do verso 12 até o verso 14. Nós vamos estar olhando aqui o apóstolo Paulo falando sobre as circunstâncias da sua vida, da sua prisão, e trazendo aqui uma palavra de alento ao coração daquela igreja. Depois, do verso 15 até o verso 18, Paulo vai falar sobre o que aquilo ali produziu, não só na sua vida, mas na vida da própria igreja de Filipos e na vida de muitos irmãos também em Roma, já que nós acreditamos que ele estava preso em Roma. Então, no verso 15 até o verso 18, nós vamos ver aqui o efeito daquela prisão de Paulo e todo esse processo. Do verso 19 até o verso 26, Paulo vai manifestar mais uma vez uma certeza, uma convicção de que, tendo em vista as orações dos filipenses, a assistência do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na sua vida, ele não só crê que vai ser liberto, e nós vamos ver o que significa isso aqui, mas também Paulo coloca para aquela igreja agora que aquelas circunstâncias para ele, tanto faz ele estar vivo como estar morto, ele não era um perdedor, pelo contrário, ele era um vencedor em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui que essa passagem é muito desafiadora, porque Paulo está falando das circunstâncias da sua vida, Paulo está falando do que aconteceu após a sua prisão, e Paulo vai instruir os filipenses e falar sobre as circunstâncias da igreja lá em Filipos, tendo como modelo o que ele aprendeu de Cristo, ou o seu exemplo de ter uma vida cristocêntrica. É uma passagem muito rica, é uma passagem que geralmente os pregadores expõem cada parte dessa perícope em um sermão, mas como nós temos um propósito de pregar essa série em 15 ou 16 sermões, então eu achei por bem trabalhar do verso 12 ao verso 26, e mesmo correndo o risco de ser simplório, mas eu espero em Deus que a gente possa alcançar aqui o máximo de compreensão possível do texto. Então vamos ver a primeira parte, onde Paulo vai chamar a atenção aqui para o que aconteceu com ele, o que estava acontecendo com ele, as circunstâncias
da sua prisão. Ele começa dizendo assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo agora vai transmitir um conhecimento, uma informação para aquela igreja. Na área diz assim: quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É muito interessante que ele fala de uma forma pastoral, amorosa. Quero ainda, irmãos, eu quero cientificar vocês, eu quero trazer um conhecimento para vocês, uma informação para vocês. E o que ele diz? Ele diz: eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram, aqui na NAA diz assim, que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Daí o tema da nossa mensagem ser o progresso do Evangelho, porque Paulo vai falar progresso do Evangelho aqui no início e no final dessa passagem, dessa perícope. Então a ideia aqui é o progresso do Evangelho, é o progresso da obra de Deus. Mas o texto é muito interessante para a gente entender a perícope como um todo. Esse primeiro verso aqui, o verso 12. Quero ainda, irmãos, é um pastor falando com a igreja, falando de forma amorosa, carinhosa, chamando de irmãos, trazendo uma palavra pastoral para o coração daquela igreja. E ele diz: eu quero que vocês saibam, que vocês tomem conhecimento, que vocês tenham ciência do seguinte: as coisas que me aconteceram. Que coisas? A prisão de Paulo, as falsas acusações que Paulo tinha sobre si. O contexto aqui, meus irmãos, é que Paulo está preso. Filipenses é uma carta da prisão. Ele está preso em Roma. Como cidadão romano, ele teve direito a estar numa casa alugada. Você pode ver esse contexto do capítulo 26 até o capítulo 28 de Atos. Ele tem o privilégio de, como cidadão romano, estar numa casa alugada, mas ele está preso ali aguardando uma decisão do imperador. Ele havia apelado para César. Quando ele viu a trama no ambiente judeu, no ambiente da Palestina, ele apela para o imperador. Como cidadão romano, ele poderia apelar para ser julgado em Roma. E aí ele vai para Roma, não como missionário, ele vai como um prisioneiro. É claro que ele não se vê como um prisioneiro de César, ele se vê como um prisioneiro de Cristo. Então essas coisas que aconteceram a Paulo, as acusações dos judeus, a prisão dele em Roma, está para ser julgado pelo imperador e pode ser condenado à morte. Essas coisas que aconteceram a Paulo, ele diz aqui, tem antes, ou até, como diz aqui na Nova Almeida, contribuído para o progresso do Evangelho. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? A igreja de Filipos amava o apóstolo Paulo. A gente já viu isso aqui. Eles amavam tanto o apóstolo Paulo a ponto de investir na vida de Paulo, de mandar ofertas, donativos, de mandar Epafrodito com uma oferta na prisão para abençoar a vida de Paulo. Aquela igreja tinha uma ligação muito forte com Paulo. Já se passaram 10 anos da plantação daquela igreja até o envio dessa carta. Paulo está preso em Roma e, com certeza, Paulo já está aí no 2º ano da prisão. Paulo está aqui já um tempo preso. A informação chegou em Filipos, a ponto deles mandarem Epafrodito visitar Paulo e levar uma oferta para Paulo. E, com certeza, o que estava acontecendo naquela igreja? No mínimo, aqueles irmãos estavam tristes por causa daquelas circunstâncias, daquelas coisas. Era natural que a igreja se entristecesse, que a igreja ficasse pensativa, que a igreja sofresse com Paulo por causa daquela situação. E não só isso,
Mas se Paulo está preso, e Paulo é o maior líder da igreja naquele período, Paulo é o grande bandeirante, o grande desbravador do cristianismo naquele período. Se Paulo está preso em Roma, aguardando a sentença do imperador, com certeza o que passava na mente daqueles irmãos de Filipos era: como é que vai ficar a questão do evangelho? A pregação do evangelho, o avanço do evangelho. Como é que vai ficar a obra missionária, a igreja? Então, havia uma preocupação naquela igreja, não só com Paulo, mas havia uma preocupação naquela igreja, e era uma preocupação legítima, com a obra missionária. Aqueles irmãos eram parceiros de Paulo na obra missionária, nós vimos no sermão passado. Eles investiam na obra missionária, eles tinham amor pela plantação de igrejas, pelo investimento no reino de Deus. E se Paulo está preso, se Paulo está sentenciado à morte, se ele chegar a isso, a grande questão é: e a obra de Deus? Olha que preocupação nobre a igreja de Filipos tinha. Não só com Paulo, a preocupação não era só com Paulo, a preocupação era com a obra de Deus. É portanto que ele está dizendo assim: eu quero, meus irmãos, que vocês saibam, eu quero cientificar a vocês, eu quero que vocês tenham conhecimento, que as coisas que me aconteceram têm antes. Eu gosto mais da Ara nesse verso aqui, porque diz assim: tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Ou seja, diferente do que vocês estão pensando, diferente do que vocês possam imaginar, de que a obra do evangelho vai parar por causa das perseguições, por causa da minha prisão, por causa de tudo que está acontecendo comigo, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. É o contrário, meus irmãos. Não se preocupem, não fiquem aflitos, não se preocupem comigo nem com a obra de Deus, porque ao invés dessas circunstâncias estarem prejudicando a obra, estão ajudando a obra, estão fazendo com que a obra cresça, a obra progrida, há um progresso do evangelho. Outra coisa que poderia estar por trás aqui seria os falsos mestres, que já estavam começando a se infiltrar na igreja de Filipos. E talvez eles estavam querendo inculcar naquela igreja de que Paulo estava preso, e se Paulo estava preso, ele tinha algum problema diante de Deus, porque não tem como, esse homem é um azarado, só vive preso, só vive apanhando, só vive tendo problema, então esse camarada não é de Deus. E a outra coisa é essa preocupação com a obra do Senhor. Mas veja o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que é fundamental para nós, assim como foi para a igreja de Filipos. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram. A expressão aqui na língua original, ela dá a ideia assim: as minhas coisas. Eu quero que vocês entendam o seguinte, igreja de Filipos: essas coisas que aconteceram comigo, que diz respeito a mim, as minhas coisas, ou as coisas que me aconteceram. Então, Paulo tem ciência, Paulo tem consciência de que aquilo que estava acontecendo dizia respeito a ele, mas que não tinha nada a ver com barrar o evangelho ou impedir que o evangelho fosse adiante, porque o evangelho está acima do obreiro, o evangelho está acima do pastor, ele vai muito além. Então, Paulo está tratando aqui de coisas dele, coisas que aconteceram com ele, mas que ele diz assim: eu não estou preocupado com as minhas coisas, eu quero dizer para vocês que as coisas que aconteceram, elas estão contribuindo para o progresso do evangelho. Então vamos virar o foco. Ao invés de vocês se preocuparem comigo, estarem preocupados, estarem super preocupados comigo, vamos virar o foco, vamos olhar qual é o resultado disso que aconteceu, para vocês verem o progresso do evangelho. Agora, meus irmãos, quando a gente diz assim, as coisas que aconteceram a Paulo e que serviram para o progresso do evangelho,
É interessante a gente dar uma olhadinha lá na segunda carta aos Coríntios. Vá lá para 2 Coríntios, para você ver. Em Atos você vê o contexto da prisão, você vê tudo aquilo ali que aconteceu com Paulo. Agora, abra aí em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver aqui a leitura que Paulo faz das coisas que aconteceram com ele, para ver se a gente tira um fino aqui. E se a gente dá graças a Deus nessas coisas. Olha o que diz aqui. A partir, Filipenses capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 19. Paulo diz assim: outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os estranhos, quem os exploram, quem os escraviza, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas, naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Se você olhar as cartas de Paulo, Paulo nunca chamou atenção para si mesmo. Paulo nunca se autoelogiou. E isso é complicado, irmão. Principalmente para quem prega. Você está pregando e dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o cara, eu sou um homem de oração, um homem de Deus. Não precisa dizer, meu irmão. Não seja a tua boca que te louve. Então, Paulo não tinha esse costume. Mas os caras estavam fazendo isso, os falsos mestres. Eles se gloriavam, eles se colocavam no pedestal e colocavam Paulo lá embaixo. Aí Paulo vai falar sobre ele. E ele diz assim, olha, eu estou falando como um louco. Não é nem aquilo que eu quero falar, eu não sei nem por que eu estou fazendo isso. Mas ele estava defendendo o seu apostolado. Então, esses caras estão se gloriando de alguma coisa? Esses caras que escravizam vocês, que fazem tudo de ruim com vocês, estão se gloriando de alguma coisa? Ah, pois bem, já que eles estão se gloriando, deixa eu falar aqui algumas coisinhas sobre mim também. Já que eles estão dando o currículo e mostrando que são alguma coisa por causa do currículo, deixa eu dar o meu currículo. E eu estou falando como que fora de mim, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer. Aí ele diz assim, mas naquilo em que outros têm ousadia, e volta a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivessem fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos hebreus, dos judeus, 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Se tem de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus,
que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos deles. Estão vendo as coisinhas que aconteceram com Paulo? Açoites, prisões, perigos de rios, perigos nos mares. Ficou uma noite boiando no mar. E como é que Paulo olha para essas coisas? Para a vida. Qual é o olhar que ele tem da vida? Qual é a perspectiva que ele tem da vida? Quando ele olha para as suas prisões, quando ele olha para a sua vida, quando ele olha para tudo aquilo que ele passou. Na viagem para Roma, ele enfrentou situações terríveis. Vocês sabem muito bem o contexto da viagem. Está lá no livro de Atos. Mas ele diz para aquela igreja: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, as prisões, os açoites, as injustiças, tudo aquilo que aconteceu com ele, ao invés de ser um empecilho para o evangelho, ele diz, tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Igreja de Filipos, não se entristeçam, não fiquem tristes com as coisas que aconteceram comigo, com essas minhas coisas. Não fiquem tristes achando que a obra de Deus vai parar, até mesmo se eu morrer. Porque tudo isso que aconteceu comigo não fugiu à providência de Deus, não acabou com a soberania de Deus. Deus continua soberano. E mais um detalhe, tudo isso serviu e está servindo para o progresso do evangelho. Detalhe. A palavra progresso aqui, na língua grega, que é a língua que Paulo está utilizando, quando ele diz assim, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. A palavra progresso aqui, a raiz dela, na língua grega, é cortar árvores. E essa palavra, ela vem de um contexto militar, ela vem do exército romano, do contexto militar do Império Romano. O que significa essa palavra progresso? Quando o exército romano, que era aquela máquina de guerra, temida por tudo e por todos, ia numa expedição militar, à frente do exército iam os cortadores de árvores. Aqueles homens preparados que iam cortando as árvores, tirando os empecilhos do caminho, criando estradas para o exército passar. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que as coisas que aconteceram com ele, diferente do que a igreja de Filipos poderia estar pensando, de que seria barreira para o evangelho, pelo contrário, ela serve para o progresso do evangelho. Essas coisas é como o exército que está avançando, abrindo picadas, abrindo estrada, tirando empecilhos, para cada vez mais avançarem. Daí algumas versões colocam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o avanço do evangelho. Também a tradução está correta. O avanço, o progresso. Então isso é importante, meus irmãos, porque do ponto de vista humano, Paulo poderia dizer assim, ou aquela igreja, ou nós mesmos, puxa vida, perseguição, cadeia, prisões, tudo isso que tem acontecido vai impedir a obra. E se Paulo morrer em Roma, por decreto do imperador, como vai acontecer mais na frente, e aí, Paulo diz, meus irmãos, o que está acontecendo, todas essas coisas, lembra do exército romano? E eles lembravam, porque eles estão no contexto de dominação romana. Lembra do exército romano, quando vai tomar conta de uma região, quando eles vão numa marcha? Existe algum empecilho para o exército romano? Não. Tem árvore na frente, tem animal, tem bicho, tem tudo no mundo. Eles vão na frente, cortando árvores, limpando o caminho, e vão criando estradas, e o exército vai progredindo, vai avançando, vai conquistando. Paulo diz, assim está acontecendo
comigo. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O inimigo pensa que está barrando o avanço da igreja quando prende Paulo, quando prende Pedro, quando persegue a igreja, mas pelo contrário, quanto mais coisas acontecem, mais a igreja está avançando, mais o Evangelho está progredindo. É isso que Paulo está dizendo aqui, trazendo ânimo para aquela igreja. Aí, ele vai dar uns exemplos. Olha aqui. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Paulo agora começa a exemplificar. Ele disse para a igreja que não ficassem tristes, que não ficassem cabisbaixo por aquilo que estava acontecendo com ele, porque tudo que aconteceu com ele, que estava acontecendo, estava servindo para o avanço, para o progresso, para que o Evangelho alcançasse mais pessoas. E ele diz, eu vou provar para vocês. Por exemplo, a guarda pretoriana era a guarda de elite, de escol, os soldados que estavam diretamente ligados ao imperador. A guarda pretoriana era o destacamento de soldados do Império Romano que cuidavam do imperador, eram os mais experientes. Haviam pelo menos 16 mil soldados nessa guarda pretoriana, a guarda do pretor ou do pretório, do palácio do imperador. E Tibério havia imperadores romanos que espalhavam essa guarda nas províncias, que era para dar mais segurança. Tibério trouxe 9 mil desses soldados e colocou junto com ele, para cuidar ali do palácio. Paulo disse que essa guarda pretoriana, ela estava sendo evangelizada, ela estava sendo ganha para Cristo. Olha como é que diz o versículo aqui, para não ficar nas minhas palavras. É interessante. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. O que Paulo está dizendo? Meus irmãos, não fiquem tristes. O Evangelho está avançando. O Evangelho está progredindo. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe a guarda pretoriana? Sabe a guarda de elite do imperador? Os soldados de confiança do imperador? Que são mais de 9 mil soldados? Pois bem, todos eles já tomaram conhecimento de que eu estou preso por causa de Cristo. Eles estão ouvindo o Evangelho. Eles estão sendo evangelizados. E quando você chega no final da carta, lá no capítulo 4, versículo 22, Paulo vai mandar saudações para a igreja de Filipos, e ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quem eram os da casa de César? A guarda pretoriana, os soldados, os serviçais do imperador. O que Paulo está dizendo é, se não tivesse acontecido comigo todas essas circunstâncias ruins, que na nossa visão é ruim, de fato era. Se eu não estivesse preso em Roma, como a guarda pretoriana iria ter conhecimento de Cristo? Mas porque Paulo estava preso em Roma, e ele era um prisioneiro político, ele era um prisioneiro que pelas acusações era de alta periculosidade, porque ele era acusado de sedição. Então, por ser um cidadão romano, ele tem o direito de alugar uma casa e não estar numa prisão, numa masmorra comum. Mas ele ficava ali naquela casa alugada, preso com um soldado. Um soldado ali estava amarrado com Paulo, com cadeias. Quando ele usa aqui a expressão cadeias, as minhas cadeias, cadeias aqui não é só a prisão em si, mas cadeias aqui eram as cadeias, as algemas, que prendia o preso ao soldado romano. Então Paulo estava numa prisão domiciliar, mas ele ficava preso com cadeias ao soldado romano. E aí, imagine aí, um soldado romano preso com Paulo 3 horas. Aqui, algemado com Paulo.
O que Paulo fez? Toma o evangelho. Toma o evangelho. Mudou o turno, vinha outro soldado. À noite, outro soldado. Paulo passou 2 anos. Em 2 anos, toda a guarda pretoriana sabia quem era Cristo e por que Paulo estava preso. Paulo estava preso por causa de Cristo. Paulo havia evangelizado toda a guarda pretoriana. Nero não tinha noção da bomba atômica que estava dentro do palácio. Porque quando ele amarrou um soldado com Paulo, ele, coitado do soldado, ou sai crente, ou doido. Ou as duas coisas, né? Que é uma benção. Mas o soldado amarrado com Paulo ali, Paulo, olha, talvez o soldado, por que você está aqui? Olha, eu estou aqui por causa de Cristo. Eu não sou um desertor, eu não quero o mal do império, eu estou aqui por causa de Cristo. Aí o soldado, quem é Cristo? Aí ele toma a história de Cristo, toma falar de Cristo. E aí vem outro soldado, e ele tome Cristo, e tome falar de Cristo. E ele diz que não só a guarda pretoriana, como todos os demais, os familiares dos soldados, as pessoas de Roma. 2 anos estão se passando, Paulo naquela prisão domiciliar, e o evangelho vai começar a se espalhar por todos os lugares, até na cozinha do imperador. E Paulo diz, meus irmãos, então eu quero que vocês saibam que as coisas que aconteceram comigo têm contribuído para o progresso do evangelho, é o avanço do evangelho. Como é que o evangelho iria chegar na casa do imperador, iria chegar na barraca do general, no acampamento do exército romano? Como é que um missionário ia chegar lá no acampamento do exército? Eu vim aqui distribuir um folheto, pregar aqui o evangelho para vocês e dizer que Jesus é o Kyrios, é o Senhor. Olha, espada. Mas Paulo está amarrado num soldado, e aí ele está dizendo assim, olha, você sabia que César não é o Senhor, que o Senhor é Cristo, o Kyrios? É? Como é que você prova? Toma evangelho, e a guarda está sendo evangelizada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os homens tentam barrar o evangelho, mas o evangelho não tem barreiras para ele. Mas Paulo dá mais outro exemplo. Olha o que ele diz desse progresso do evangelho. Ele diz, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem, com mais desassombro. Imagina o que está acontecendo aqui, meus irmãos. A igreja de Roma estava meio que acabrunhada, medrosa, assombrada. É tempo de perseguição. Meus irmãos, perseguição não é algo simples, não é algo fácil. Quem está no trono aqui é Nero, que vai matar Paulo, vai matar Pedro. Então a igreja de Roma estava com medo, estava acabrunhada. Mas de repente os irmãos ficaram sabendo, olha, Paulo, sabe Paulo, plantador de igrejas, o teólogo, aquele que perseguia os cristãos, olha, está aqui na capital, ele está preso. E outra coisa, ele está evangelizando a guarda pretoriana. Tem muito soldado aí, tem muito general que se converteu, que está crente, família. Eu fiquei sabendo que até na cozinha do imperador, no palácio, tem crente, já tem servo de Deus. E aí os irmãos foram se animando. E à medida que eles foram se animando, eles foram criando coragem. E eles começaram a pregar a palavra de Deus em Roma com mais desassombro. Se Paulo está preso pelo evangelho e ele não deixa de pregar, ele não está com medo de morrer, aquilo trouxe ânimo à igreja de Roma, e os irmãos começaram a pregar a palavra com desassombro, com coragem, com firmeza. Então Paulo diz, igreja de Filipos, eu quero dar uma notícia para vocês. As coisas que me aconteceram, ao invés de barrar o progresso do evangelho, está fazendo com que o evangelho avance. Sabe por quê? A guarda romana está sendo evangelizada. E os irmãos da igreja aqui estão com mais coragem para pregar. Eles se entusiasmaram para pregar. Eles viram que Paulo estava preso por causa do evangelho e disseram assim, e nós estamos fazendo o quê? Vamos pregar, vamos levar a palavra de Deus. Mas nós podemos ser presos. Mas Paulo não está preso e não está pregando.
Então foram perdendo o medo da prisão, o medo da cadeia, o medo da perseguição e começaram a pregar a palavra de Deus com mais desassombro. Mas olha o que Paulo diz aqui, ainda no verso 14. Ele diz, no verso 15, a segunda parte do texto, como eu disse. Na primeira parte ele está falando desse progresso do evangelho. Ele está chamando a atenção para as circunstâncias que aconteceram na sua vida, que ao invés de barrar o progresso, ela favoreceu. Mas ele vai falar agora algumas coisas muito interessantes. Por quê? O versículo 15 até o versículo 18. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Versículo 18. Se você gosta de marcar a Bíblia, marque este verso, que é chave nessa perícope aqui. Ele diz assim: mas que importa? Que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Paulo está falando sobre o progresso do Evangelho. Ele falou das circunstâncias da sua vida, das coisas que aconteceram com ele. E que essas coisas que aconteceram serviram para o avanço, para o progresso do Evangelho. Aí ele vai dar os exemplos. A guarda pretoriana está sendo evangelizada. Ele vai dar o exemplo de que a igreja do Senhor, existiam muitos irmãos naqueles dias que perderam o medo, começaram a pregar a palavra com mais desassombro, levaram o Evangelho. Porém, o que aconteceu? Não esqueça que nós somos humanos, caídos, pecadores. Muita gente aproveitou aquela ocasião da prisão de Paulo. Muitos líderes religiosos, muitos obreiros, muitos pregadores daqueles dias aproveitaram a circunstância da prisão de Paulo e começaram a pregar. E eles estavam pregando a mensagem correta, estavam pregando Cristo, porém com a motivação errada. Qual era a motivação? Olha, agora Paulo está preso, Paulo está algemado lá, um soldado, está prestes a sair a sentença dele. Então Paulo, que brilhou tanto, Paulo que plantou tanta igreja, Paulo que é tido como líder, acabou a história de Paulo, agora é a nossa vez. Então vamos pregar, vamos plantar a igreja, vamos proclamar Cristo, vamos fazer a obra missionária. E aí eles vão fazer a obra missionária, mas com a motivação errada, com o intuito de aumentar os sofrimentos de Paulo na prisão. Talvez eles até estavam pregando contra o próprio Paulo, e dizendo que Paulo não pregava o verdadeiro evangelho, porque Paulo pregava o evangelho da graça, independente da lei, a justificação. E eles começaram a pregar, mas a motivação estava errada. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é o seguinte: Paulo olha para as circunstâncias da vida não com um olhar pura e simplesmente humano. Ele olha para as circunstâncias da vida com o olhar de Deus. Ele está olhando para aquelas coisas que aconteceram com ele e ele vê ali o avanço, o progresso, o crescimento do Evangelho. Ele olha para os irmãos pregando a palavra de Deus com mais desassombro e ele se alegra com isso. Mas aí alguém poderia dizer: olha, Paulo, tem um grupo aí que não é muito alinhado com você e até são rivais seu, politicamente ou eclesiasticamente, e eles estão pregando, olha, e a igreja deles está crescendo. E aí Paulo disse assim: olha, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e maldade, mas outros o fazem de boa vontade. Você já parou para pensar no que Paulo está dizendo aqui? Como é que alguém pode pregar o Evangelho, e olha o que ele disse aqui, pregar Cristo,
O conteúdo não está errado, o conteúdo é bíblico. Estão pregando Cristo, estão pregando o Evangelho. Mas, de que forma? É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e maldade. Inveja de Paulo, querendo ter um currículo melhor do que o Paulo, querendo ter mais fama do que Paulo, querendo que as suas igrejas crescessem mais do que as igrejas de Paulo. Outros por maldade mesmo, olha, vamos fazer aqui, vamos mostrar que a gente faz melhor do que ele, proclamando Cristo com a motivação errada. E ele diz assim, estes o fazem por amor, os primeiros irmãos que estavam pregando não só o conteúdo correto, mas da forma correta. Sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles que pregam por inveja, porém pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera. Essa palavra interesse pessoal aí, na língua grega, é a mesma raiz para a política. A ideia aqui é que eles queriam se promover politicamente, eclesiasticamente. E aí eles viram uma forma de se promover, como? Se Paulo está preso, agora chegou a minha hora de brilhar, então eu vou pregar Cristo, eu vou evangelizar, eu vou plantar igrejas, e com isso meu nome vai aparecer no jornal. Aí Paulo diz assim, aqueles porém pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que com isso, de alguma forma, né, eles podem aumentar meu sofrimento na prisão. Ou seja, vamos mostrar aqui para Paulo que está preso, que acabou a história dele, não tem mais nada para fazer. Vamos aumentar sofrimento na vida de Paulo. Ele vai ficar doido quando ele souber que a minha igreja está crescendo mais do que a dele. E aí Paulo, no verso 18, ele diz algo extraordinário. Mas, que importa? Talvez a igreja de Filipos mandou essa informação para Paulo. Olha, Paulo, tem uns pregadores aqui que aproveitaram que você está preso e que você está nessa situação, e esses caras estão fazendo um rebuliço por todo canto. E você não vai dizer nada? Você não vai tomar as providências? E ele diz, não, que importa? Eles estão pregando para aumentar sofrimento a mim, as minhas cadeias. Eles estão fazendo tudo isso por inveja, de forma insincera, por interesse pessoal. Mas que importa? Eu não vou fazer nada não. Agora preste atenção, meus irmãos. Por que que Paulo não está tomando as rédeas da situação e impedindo essa pregação daqueles homens? Por quê? Porque eles estavam pregando Cristo. Cuidado para você não usar esse texto aqui, como eu já vi muita gente usando de forma errada. Paulo não está aqui aprovando falso profeta. Paulo não está aqui aprovando alguém que está pregando a palavra, mas distorcendo a palavra, ou pregando um evangelho que não é o evangelho de Deus. Paulo não apoia falso profeta. Paulo não está fazendo nada aqui, e ele está dizendo que não importa essa situação, porque estes homens, ele diz mais de uma vez, estão pregando Cristo. É Cristo que eles estão pregando, não é teologia da prosperidade, não é outro evangelho, estão pregando Cristo. Então, se eles estão pregando Cristo, mas lá no coração, eles estão querendo aparecer, eles estão fazendo de forma sincera, eles estão querendo aumentar o sofrimento de Paulo na prisão, se o problema é com Paulo, Paulo está dizendo, que importa, meu irmão? Se a questão é comigo, se diz respeito a mim, se o problema é comigo, não é com o evangelho, com o conteúdo, não é com a pessoa de Cristo, mas é comigo, que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado.
Eles estão achando que vai aumentar a tristeza, que vai aumentar sofrimento, que vão fazer alguma coisa comigo. Não importa, o que importa é que Cristo está sendo pregado. E eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja. Eu me alegro com isso e sempre me alegrarei. Eu vou me alegrar mais ainda pelo fato de saber que a igreja deles está crescendo, que o ministério deles está de vento em popa, que eles estão proclamando Cristo, que vidas estão sendo salvas. Que importa se eu ganhei 10 para Jesus e eles ganharam 1000? O que importa é Cristo. Oh, meus irmãos, como isso aqui deveria falar o nosso coração, principalmente dos pastores, porque eu vou revelar aqui um pecado para vocês. Pense numa coisa que assedia os pastores, é isso aqui: a igreja do outro ali está crescendo mais do que a minha. O ministério do outro está aparecendo mais do que o meu. O meu colega de turma já está fazendo mestrado, doutorado, está sendo pastor fora do país. Ganhou fama, isso, aquilo, outro. E eu ainda estou aqui. Se a gente não tiver cuidado, o diabo vai colocando essas coisas no nosso coração. Você acha que não acontece isso não? Disputa entre os pastores, quem prega mais, quem tem a igreja maior, quem escreve mais, quem tem mais seguidores nas redes sociais. E aí o cara diz: olha, pastor Diogo está fazendo live no Instagram e ele está lá com 10 seguidores. Eu vou começar a fazer uma live também, eu vou investir, só que eu quero 100. E o propósito não é pregar o evangelho, o propósito é mais pessoas. Mais pessoas. Só que quando ele faz a live, ele prega o evangelho, o conteúdo correto, Cristo. A motivação está errada. É para barrar o outro, é para crescer mais do que o outro. Mas o conteúdo está certo. Aí o que o pastor Diogo deve fazer? Que importa? Que importa se a live dele tem mais visualizações? Que importa se a igreja dele está de vento em popa? Que importa se o ministério dele está tendo mais alcance do que o meu? Que importa? É comigo, o problema é comigo. O cara colocou uma igreja no mesmo bairro, do lado da minha, e está de vento em popa. E está até conquistando milhares de seguidores. E está fazendo aquilo ali para mostrar que eu sou fraco, que eu não prego tão bem, que a minha igreja é pequena, mas o problema é comigo. Ele está pregando Cristo. Que importa? Eu tenho que me alegrar porque Cristo está sendo proclamado. Mas eu confesso a vocês, não é fácil. Olhar para as circunstâncias adversas da vida e olhar até mesmo para isso aqui que Paulo está dizendo, outra pessoa se promovendo, querendo fazer as coisas para mostrar a você que é melhor do que você, e você dizer assim: eu não me importo, isso é difícil. Mas sabe por que Paulo conseguia? Porque Paulo era um homem cristocêntrico. Paulo não estava preocupado com si mesmo. Paulo não queria se gloriar. Paulo não queria aparecer. Paulo está olhando para Cristo e ele quer que Cristo seja o centro, que Cristo apareça, que o evangelho cresça. Não interessa a mim. Por isso que ele está dizendo para a igreja de Filipos: igreja de Filipos, vamos virar o foco. Vocês estão preocupados comigo? Vocês estão preocupados que o evangelho vai ser barrado por causa de mim? Nada disso, vira o foco. Vamos olhar para o outro lado. Vamos ver o crescimento do evangelho. Vamos ver o avanço do evangelho. Ah, Paulo, mas tem uns camaradas aí que estão pregando e que não gostam de você, que são seus inimigos da política eclesiástica, que não anda com você. Ok, mas eles estão pregando Cristo, estão. Que importa? Deixa o ministério dele crescer, deixa ele na mão de Cristo. Eu vou me alegrar em ver vidas sendo salvas, sendo transformadas.
É um desafio para mim, é um desafio para você, pastor, que está me vendo agora. Se você está vendo a igreja do seu colega crescer, o ministério dele, mesmo que você saiba que ele está fazendo aquilo ali para provar que você é fraco, para trazer sofrimento para você, não se importe com isso não, meu irmão. Louve a Deus, se alegre na presença de Deus, que vidas estão sendo salvas no ministério desse seu colega. Deixe ele nas mãos de Deus. Se alegre com o avanço do Evangelho. Mas os pastores ficam roendo as unhas. Eita, a igreja do outro ali está crescendo. Eu vou ver o que eles estão fazendo lá para eu fazer aqui também, senão eu vou ficar para trás. A gente faz um almoço, aí o outro vai e faz também. A gente faz o de frente com o Rev, aí o outro faz de lado do Rev. E assim vai. Pergunta o pastor, aí o outro faz briga com o pastor e vamos lá. Oh, meu irmão, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Não é a quantidade de seguidores, não é a quantidade de likes ou dislikes, não é nada disso. O importante não é o obreiro, é a obra. O que Paulo está dizendo aqui é, os obreiros passam, os obreiros são finitos. O importante não é o obreiro, o importante é a obra de Deus. O importante é Cristo estar sendo proclamado. E eu vou me alegrar toda vez que Cristo estiver sendo proclamado, mesmo que esses caras estejam agindo de forma insincera e querendo acrescentar sofrimento à minha vida. Eu vou me alegrar porque é Cristo que está sendo proclamado. Esse é o desafio. É o meu desafio, é o seu desafio. Mas aí vem a última parte desta perícope, que é muito interessante. É interessante que alguns comentaristas, como o Dr. Warren Wiersbe, ele diz que a gente poderia resumir homileticamente esse texto da seguinte forma: Paulo olha para o passado, olha para o presente e olha para o futuro. E ele vai fazendo essa ligação aqui. Ele olhou para o passado. E ele diz, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Os sofrimentos, as lutas, as prisões, as acusações, tudo aquilo que ele enfrentou. E o que ele está enfrentando agora contribui e contribuiu para o progresso do Evangelho. Aí ele olha para aquela situação que ele está vivendo agora. A guarda pretoriana sendo evangelizada, os irmãos pregando o Evangelho, esses obreiros que mesmo de forma sincera, mesmo pensando com politicagem, mesmo querendo se promover naquela situação, né? Paulo está preso, não tem mais condições de fazer live, não tem mais condições de fazer de frente com o Rev, nem nada. Paulo está preso, agora vamos aproveitar enquanto ele está preso para o nosso ministério aparecer. Aí Paulo vai agora dar uma olhadinha lá na frente, no futuro. E veja o que ele diz aqui, para a gente caminhar para a conclusão. A partir do verso 19. Aí ele diz assim, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Veja que coisa interessante, meus irmãos. Paulo está preso. Paulo está naquela situação adversa. Mas ele não olha numa perspectiva humana, ele olha na perspectiva divina. Ele está olhando lá na frente, e ele vai usar essa expressão aqui. Ele se alegra pelo fato de vidas estarem sendo salvas, não só na guarda pretoriana, mas em todo o contexto do Império Romano. Pessoas estão pregando o Evangelho, líderes se levantaram para pregar, e ele agora vai trazer uma palavra de ânimo para aquela igreja. Ele sai um pouco das circunstâncias dele, a partir desse verso 19, a gente vai vendo aqui Paulo tirando cada vez mais o foco de si, e chamando a atenção para a igreja. E agora ele vai chamar a atenção para as circunstâncias da igreja de Filipos, ele está olhando para o futuro. E ele diz assim, porque estou certo, eu tenho convicção, eu tenho certeza, porque estou certo de que, pela súplica de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Duas coisas interessantes aqui.
Paulo, ele orou pela igreja de Filipos. Nós vimos isso no sermão passado. E agora ele está testemunhando a respeito da oração da igreja. E ele diz que ele tem convicção que, por causa da oração da igreja, ele vai ser liberto. Aquela circunstância ali, ela vai ser mudada. Ele vai ter libertação. Muito embora a gente vai falar um pouco sobre essa questão aqui. Duas coisas traziam essa certeza para Paulo. Primeiro, a oração da igreja. Meus irmãos, Paulo é o maior líder do cristianismo. Paulo é o pastor. Paulo orou pela igreja há pouco tempo. Mas Paulo dependia da oração e da súplica da igreja de Deus. Meu querido irmão, não deixe de orar pelo seu pastor. Não deixe de orar por nós, porque nós não somos super-heróis. Não pense que foi fácil para Paulo estar na prisão. Não pense que era fácil para Paulo estar ali e saber que tinha pessoas que estavam pregando o evangelho de forma sincera para aumentar sofrimento a ele. Não é simples, irmão. Não é um super-herói. Mas por que Paulo se fortaleceu ali e por que Paulo estava vencendo aquela situação e ele tinha consciência de libertação? Porque ele sabia que a igreja estava orando por ele, suplicando por ele. Quando foi a última vez, de verdade, que você dobrou os joelhos para orar pelo seu pastor, pelo seu líder, por aquele que Deus colocou como autoridade espiritual sobre a sua vida? Senhor, guarda o meu pastor. Senhor, livra o meu pastor da queda. Senhor, traz ânimo ao coração do meu pastor. Se tem uma das coisas, meus irmãos, mais complicadas na vida do pastor, é que o pastor, todo ele, por exemplo, Spurgeon e tantos pregadores do passado e do presente, tem uma coisa que rodeia os pastores, chama-se depressão, solidão. Sabe por quê? Quando você está com algum pecado, você procura quem para conversar? O pastor. E você chega ali, você abre o coração e você derrama o coração diante do pastor. E ele vai ouvir, ele vai orar, ele vai dar uma palavra. Agora, quando o pastor está sofrendo com isso, ele procura quem? Ele é um ser humano como você. E ele fica naquela, se eu procurar um colega de ministério, ele pode usar isso aqui contra mim. Porque o cara já está pregando para que a igreja dele seja melhor do que a minha. Ele está fazendo de tudo para crescer mais do que eu. Imagine se ele souber de um pecado meu. Imagine se eu mostrar para ele a minha fragilidade. Ele pode usar isso numa reunião de conselho, de presbitério contra a minha pessoa. Então, muitas vezes o pastor sofre sozinho, calado, porque ele não tem um colega para conversar e ele não pode contar para os membros da igreja. Sabe por quê? Porque o membro da igreja ele tem uma ideia de que o pastor é perfeito. Então você pode chorar, você pode ter ansiedade, você pode ter depressão, você pode se sentir tentado, mas o seu pastor, se ele chegar para você e disser isso, você se escandaliza. Você se escandaliza. Então o pastor sofre sozinho, quieto. Não é à toa, meus irmãos, que o índice de suicídio entre os pastores é altíssimo. E tem uma psicóloga no Brasil que escreveu um livro, A Dor Invisível dos Presbíteros. A dor invisível dos presbíteros. Então Paulo dependia da oração da igreja. E Paulo também diz, olha, por causa da súplica de vocês e da ação do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na minha vida, dessa dádiva do Espírito Santo de Deus, eu creio que tudo isso aqui vai redundar em libertação. E a palavra libertação aí, ela é, no texto grego, salvação. Você sabe que a palavra salvação, ela significa libertação, livramento. E aí os teólogos se dividem se o que Paulo está dizendo aqui, ele está fazendo referência à libertação da prisão, de forma literal, ou se Paulo está falando aqui de salvação na perspectiva da glória. Se Paulo estaria falando aqui uma libertação, não daquela situação presente ali,
de sair da prisão de Roma, mas se Paulo ele confiava que por causa da oração da igreja e da presença do Espírito Santo, da assistência do Espírito Santo na sua vida, ele se manteria firme e seria salvo e estaria para sempre na presença de Deus. Ele não iria negar a fé. Não é tão simples, não é tão fácil de decidir. E por que os teólogos entendem assim? Olha como é que é a continuação do texto, para você entender. Ele diz assim, ó. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação ou salvação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é a ideia aqui? O texto pode, a palavra pode estar sendo usada aqui em um desses dois sentidos. E aí, dependendo do tradutor ou do exegeta, ele vai tomar um caminho. Por exemplo, os tradutores da Almeida, eles estão levando em consideração aqui a palavra no sentido de libertação da prisão, das cadeias. E Paulo vai sair dessa prisão. Ele só vai ser morto lá na frente, vai ser preso mais uma vez e agora vai ser morto. Mas outros exegetas dizem, não, Paulo não está falando aqui de uma libertação da prisão literal. Paulo está falando aqui de salvação eterna. Por quê? Porque o contexto do versículo, Paulo está dizendo que eu viva ou que eu morra, eu já estou liberto, eu já estou salvo, por causa da oração e da assistência do Espírito Santo. Eu entendo que Paulo poderia estar falando aqui da libertação da prisão mesmo. Está mais próximo. Mas não resta dúvida que há a possibilidade, sim, dele estar falando dessa questão de salvação eterna. Mas qual é o ponto aqui, meus irmãos, para a gente caminhar para a nossa conclusão? Qual é a expectativa que Paulo tem? E ele está dizendo aqui no versículo 20, né? Ele diz assim, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas com toda a ousadia, como sempre, e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Qual é o ponto aqui? Essa palavra ardente expectativa, no grego, ela é uma palavra muito interessante, que ela traz a ideia de erguer a cabeça para olhar lá na frente. O que é uma ardente expectativa? É esse olhar para frente, erguer a cabeça. Você não, às vezes não faz assim, né? Você se coloca na ponta dos pés para olhar algo, um alvo, alguma coisa lá na frente. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, a minha ardente expectativa, o meu olhar para o futuro, é que, por causa das orações de vocês e do Espírito Santo, da assistência do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na minha vida, eu não serei envergonhado, eu vou ser liberto, eu vou sair dessa situação, eu vou conquistar essa libertação. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tanto faz se eu vou ser morto, se eu vou continuar a viver, eu estou olhando lá para frente. Daí a ideia de salvação futura. Eu estou olhando lá na frente. Eu não me pertenço mais. Eu não me preocupo mais com o meu bem-estar. A ideia aqui é Paulo não está preocupado com o seu bem-estar, se vai continuar preso, se vai ser morto, se vai ser liberto. Eu não me preocupo com isso. Eu creio que serei liberto por causa da oração de vocês, do Espírito Santo, mas para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse homem está liberto de qualquer amarra humana. De qualquer amarra. Faz-me lembrar do Dr. Shedd. O último vídeo de Dr. Shedd. Com câncer,
em estado terminal, e ele grava o vídeo dizendo assim: que coisa boa este câncer. Eu nunca sofri na minha vida, e eu me sinto como que me desmamando do mundo para ir estar com o meu Senhor. Para aquele homem, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu continuar vivendo, bênção. Se eu morrer, se Nero me matar, bênção do mesmo jeito. Vai ser lucro. Eu vou estar com o meu Senhor. Olha que visão da vida, meu irmão. Você já alcançou isso? Você já alcançou isso? Mas aí Paulo continua dizendo para aquela igreja algo tremendo. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Paulo está numa crise. Veja, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que, olha a palavrinha aí, progridam, é a mesma palavra. Agora Paulo não está falando somente do progresso do Evangelho, mas o progresso da igreja, dos irmãos, o crescimento dos irmãos, o avanço dos irmãos. E ele diz assim: para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriar em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Olha que coisa interessante aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. É muito interessante, meus irmãos, e a língua grega é riquíssima, porque Paulo não usa a palavra morte. Paulo está usando aqui um eufemismo. Ele não diz assim: eu tenho o desejo de morrer. Seria feio, né? Você tem o desejo de morrer? Não, ele não está usando essa palavra. Ele está dizendo assim: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E Paulo usa a palavra na língua grega riquíssima, porque a palavra partir aqui que ele usa como eufemismo para a morte, lembra que é o contexto do Império Romano? A palavra aqui era usada em algumas situações. Por exemplo, essa palavra era usada para quando o exército romano ele levantava acampamento e ia para outro lugar. Então, quando se desfazia ali as barracas e levantava acampamento e partia para outro lugar. O que Paulo está dizendo? Eu tenho o desejo de levantar acampamento e de ir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa partida, essa mudança de endereço. Eu estou aqui acampado nesse mundo, mas eu tenho o desejo de desmanchar esse acampamento e de ir para a presença de Deus. Essa palavra também era usada para os navios quando se engravam as águas e iam para grandes viagens, para outro lado do mundo. O que é a morte para um crente? É fazer essa viagem em direção às mansões celestiais. É esse navio que está indo para o encontro de Cristo. Essa palavra partir aqui era usada nesse contexto de uma mudança. Paulo está dizendo: eu tenho o desejo de ir estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário que eu fique. E eu estou convencido de ficar. Não é que Paulo tinha medo da morte, meu irmão. Lembra que eu falei que uma das coisas que deve nos fazer estudar a carta aos Filipenses é porque ela vai nos ensinar a vencer o medo da morte? Porque você vai encarar a morte com outra visão. Não que você vai querer agora agir de forma irresponsável, não. Mas você vai entender que a morte é uma partida. É ir estar com Cristo, é mudar de endereço, é fazer essa viagem para estar com o Senhor. E ele diz: eu tenho essa ardente expectativa, mas por causa de vocês,
é necessário que eu fique. E eu ficando, vai haver um progresso aí. Eu estando aí com vocês, eu espero em Deus que eu possa pregar mais uma vez o Evangelho, que mais vidas sejam salvas, que a igreja cresça, que o Senhor desenvolva e que vocês se alegrem pela minha estada no meio de vocês. Então, por causa disso, eu estou dividido. Eu estou sendo apertado dos dois lados. Eu quero estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas Paulo era um pastor. Paulo tinha um coração pastoral. Ele queria também estar com a igreja, para ver o crescimento, o avanço, o progresso da igreja. Não tem nada de errado aqui, meu irmão, não tem nada de pecado aqui na vida de Paulo. Eu já vi pastores, de forma irresponsável, pegando esse texto, dizendo assim, olha, Paulo teve um momento de fé, e disse assim, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, eu desejo partir e estar com o Senhor. Aí depois ele viu a besteira que fez, aí disse, não, mas é melhor ficar por aqui. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu sei que o partir, que mudar de endereço, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas, se eu ficar aqui, vai ser bom para a igreja, vai servir para o progresso da igreja, para o avanço do Evangelho, para a edificação, para a alegria dos irmãos, eu agora fico dividido. E eu sei que o Senhor vai me deixar aqui com vocês para que a gente tenha um momento maior de alegria. É um pastor preocupado com o bem-estar da igreja. Porque a igreja de Filipos iria sofrer, e com certeza sofreu, com a partida do apóstolo Paulo. Assim como qualquer igreja de verdade sofre quando perde o seu líder, o seu pastor, quando perde um homem de Deus, um pregador do Evangelho. Assim como o nosso país, nós choramos quando perdemos o Dr. Rousseau Shedd. Ele está com Cristo, é incomparavelmente melhor. O céu está em festa, mas nós perdemos um grande exegeta, um grande pregador, um homem de Deus, um exemplo de vida para nós. Então, com certeza, o Dr. Shedd, se ele parasse um pouquinho, ele ia dizer, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas se eu puder ser bênção mais um pouquinho na vida da igreja, eu queria ser. Eu queria fazer mais alguma coisa. Eu concluo essa exposição, meus irmãos, chamando a sua atenção apenas para algumas coisas, para a gente refletir. Você já parou para pensar sobre o exemplo que Paulo está dando para nós? De um homem de Deus, de um homem comprometido com Cristo, de um homem que tinha uma vida realmente cristocêntrica. Cristo era o centro da sua vida, era o que definia a sua história. Um homem que olhava para as circunstâncias, não com olhar humano, mas com olhar divino. Você já parou para avaliar isso? E quando você olha isso, qual é a avaliação que você faz da sua própria vida? Como é que você olha as circunstâncias da vida? Como é que você olha os sofrimentos que você enfrenta, os percalços, as lutas, as dificuldades? Eu tenho certeza absoluta que nem eu nem você enfrentamos nem 10% do que Paulo enfrentou aqui. E quantas vezes a gente murmura, a gente reclama? Meu irmão, aprenda com Paulo a viver uma vida cristocêntrica. E não interessa se o seu nome está sendo exaltado, se você está nas paradas de sucesso, não interessa se você está livre ou na prisão, se você está com saúde ou doente, o que interessa é que o reino de Deus está avançando, o Evangelho está progredindo. Se preocupe com isso. Igreja do Senhor, o foco não são os obreiros, é a obra. É a obra. E fica aqui um alerta para você que está me assistindo. Ah, o pastor morreu, ou o pastor foi preso, ou o pastor caiu, e aí a igreja acabou. Por quê que a igreja vai acabar? Por que a igreja vai fechar as portas? O pastor é importante? É. Mas a obra está acima dele. Então, se o pastor for embora, eu continuo aqui. Se o pastor for preso ou morrer, eu continuo aqui.
Se o pastor caiu, eu continuo aqui. Se eu tenho simpatia ou não pelo pastor, eu vou continuar dizimando, ofertando, eu vou continuar investindo na obra de Deus, porque a minha questão não é com o pastor, a minha questão é com a obra de Deus. Eu quero ver o progresso da igreja de Deus. Eu não tenho nem muita simpatia com o pastor, não gosto da roupa dele, não gosto do jeito dele falar, não gosto da maneira dele ser, mas ele está pregando Cristo, ele está pregando o Evangelho. Então, meu irmão, fique quieto no seu lugar, invista, faça a obra de Deus. Porque crente tem um negócio, irmão, quando o crente não gosta do pastor, é terrível. Primeira coisa que ele faz, eu não vou dizimar não, que eu quero ver como é que vai ficar aqui a igreja. Eu não gosto da cara do pastor, eu não fui com o que o pastor fez, não vou dizimar mais não. Faça isso não, meu irmão. Pense na obra de Deus. E por último, olhe para todas as circunstâncias da sua vida com confiança, em oração e na dependência do Espírito Santo. Não tenha medo da morte. Se a morte chegar, que você esteja seguro com Cristo Jesus. Que eu e você possamos dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que seja assim, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?